Então agora a nossa conversa vai ser sobre juros compostos. Então a unidade 2 do teu livro didático, você verifica que você tem o início lá com juro composto. Vamos entender um pouquinho, né, do que é o juro composto. Então vamos observar aqui esse gráfico, ele consta na página 46 do livro didático, diz assim: observe a evolução dos montantes no regime de juros simples e composto de um capital de R$1.000, cuja taxa aplicada é de 20% ao ano. Então aqui em azul eu tenho juros simples e em vermelho juro composto. O que podemos observar? Que no juros simples, esse crescimento ocorre de forma linear, ou seja, de forma proporcional. A variação é a mesma para cada período, ou seja, a remuneração vai aumentando de forma igual a cada período. Já no regime de juro composto, você observa que não ocorre uma reta, né? Essa curva aqui é uma exponencial, ou seja, o crescimento é de forma exponencial. A remuneração, o juro, vai aumentando a cada período, logo não descreve uma reta. Para podermos entender melhor, vamos analisar essa tabela. Então aqui eu tenho um capital, por exemplo, de R$500 aplicado a um juro de 1,5% num determinado período. Então eu sei que 1,5% de 500 vai dar R$7,50. Somando com o capital inicial, resulta em um montante de R$507,50. No regime de juro composto, não vai funcionar no mesmo sistema em que nós fizemos o juros simples. Nós vamos pegar agora esse R$507,50 e vamos fazer com que a taxa incida sobre esse valor. Ou seja, agora o meu capital considerado é R$507,50, no qual, incidindo uma taxa de 1,5% sobre esse valor, resultará num valor lá de R$7,61. Então, o juro de R$7,61. Somando ao valor anterior, né, que eu já tinha obtido, eu vou ter um montante de R$515,11. E assim eu vou utilizando o mesmo processo. Aplico novamente a taxa de 1,5% sobre o 515, obtendo R$7,72 de juro e somando ao 515, resultando em R$522,83. Ou seja, você observa aqui que o juro ele não é constante, não permanece o mesmo valor, ele vai aumentando. E isso vem, né, a formação exponencial do aumento desse montante a cada período de tempo. Então vamos começar com um problema. Então vamos lá, o investidor aplica aqui R$5.000 a uma taxa de 30% ao ano, capitalizados mensalmente. Qual será o montante desse capital ao final de 8 meses? Então, antes de resolver qualquer problema que envolva juro composto, utilizando aquela fórmula, né, que vocês já estudaram lá na unidade 1, eu tenho que entender como que funciona esse uso das taxas. Nesse caso aqui, eu tenho 30% ao ano capitalizado mensalmente. O que significa isso? Então, vamos entender primeiro o significado dessa forma de representação da taxa. Então, nós temos a taxa chamada de nominal e temos a taxa efetiva. A taxa nominal ela é diferente da unidade de tempo do período de capitalização. Então, dizemos que a taxa é nominal quando, por exemplo, eu escrevo lá que a taxa aplicada é 20% ao ano, capitalizados mensalmente. Ou seja, eu estou dizendo que a taxa é de 20% ao ano, porém não é essa taxa que eu estou aplicando ao ano. Eu vou aplicar ao mês, porque a capitalização ocorre de forma mensal. E como a gente sabe que no juro composto vai calculando juro sobre juro, esse 20% aqui não vem a ser a minha taxa efetiva. 42% ao ano capitalizados trimestralmente significa que a cada trimestre o valor, né, aplicado vai sofrer um aumento. Então, por exemplo, eu vou aplicar não 42%, eu vou aplicar o valor
da taxa correspondente ao trimestre. Como que eu faço para utilizar essa taxa nominal? Então, sempre que o problema fornece a taxa nominal, não é esse valor que eu vou estar aplicando no problema. Eu tenho que usar a taxa correspondente ao período aqui que ele está analisando, que ele está informando, capitalizados mensalmente. Então, eu tenho que trabalhar com o período em meses e a taxa mensal. Então, como que eu faço isso? Então, por exemplo, lá, taxa nominal de 18% ao ano capitalizado mensalmente. Que taxa que eu vou utilizar? Se ela é capitalizada mensalmente, eu vou pegar o 18 e vou dividir por 12, porque é uma taxa anual, dentro do ano tem 12 meses. Então, 18 dividido por 12 vai resultar num total de 1,5% ao mês. Então, é essa taxa que eu vou aplicar no meu problema. E o meu período do problema deve estar em meses. Segunda situação, taxa nominal de 18% ao ano capitalizados trimestralmente. Ou seja, dentro de um ano, já que aqui é a taxa anual, eu tenho que analisar. Dentro do ano eu tenho quantos trimestres? 4 trimestres. Então, eu vou pegar 18%, vou dividir por 4 para saber qual é a taxa trimestral que nós vamos utilizar no problema. Que nesse caso é 4,5%. Agora, nós podemos, voltar ao problema. Então, aqui eu tenho um investidor que está aplicando R$5.000 a uma taxa de 30% ao ano, capitalizados mensalmente. A pergunta é, qual será o montante desse capital ao final de 8 meses? Então, nós temos lá que o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Aqui, nessa fórmula, eu já observo que é uma função exponencial, visto que uma das variáveis aqui encontram-se no expoente. Então, é uma função exponencial, né? Nesse caso, o que eu vou utilizar aí? O que eu tenho de dados no problema? O 5.000 é o valor que está sendo aplicado, então é o meu valor presente. O período são 8 meses e a taxa é uma taxa nominal, porque é 30% ao ano capitalizado mensalmente. O que eu tenho que fazer? Transformar ela em mensal. Então, 30 divididos por 12, que vai dar um total de 2,5% ao mês. Ou seja, eu vou trabalhar com 0,025, que seria a taxa unitária. Substituindo na fórmula lá do juro composto, FV igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período, eu vou ter aí o valor futuro deste 5.000 que foi aplicado no período lá inicial. Certo? Então, sempre que eu tiver uma taxa nominal, eu tenho que transformar essa taxa no mesmo período ao qual ela está falando da capitalização. Quando o problema fornece a taxa efetiva, por exemplo, aqui eu tenho a taxa efetiva ou real. É aquele problema em que é fornecido a taxa simplesmente já com o período, sem o período de capitalização. Por exemplo, o investidor aplica R$5.000 a uma taxa de 3% ao mês. Então, não diz se é capitalizado anualmente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, não fala nada. Então, essa é uma taxa efetiva que está sendo cobrada. Aí, qual será o montante desse capital ao final de 8 meses? Então, aqui, o período é 8 meses, a taxa que está sendo fornecida é a taxa efetiva, então, é só substituir na fórmula do juro composto. Então, 5.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,03, taxa unitária, elevado à oitava. E vai me dar aí um montante de 6.333,85. Então, nesse caso, eu tenho a taxa efetiva. Então, como é que funciona a relação de equivalência? Então, vamos entender aqui essa relação. Então, sabemos que o montante, valor futuro de uma aplicação de um valor PV relativos à taxa mensal e à taxa anual é obtido pelas fórmulas. Então, digamos lá que eu quero determinar o valor futuro de um capital que está sendo aplicado por 12 meses. Então, a taxa é mensal. E eu quero saber qual seria o valor do montante obtido agora com uma taxa anual. Agora veja, eu apliquei a uma taxa mensal no período de um ano e apliquei esse mesmo capital numa taxa anual.
Se eu quero que esses dois capitais aqui, no final de um ano, gerem o mesmo montante, significa que o segundo termo da equação 1 deve ser igual ao segundo termo da equação 2. Se essa igualdade for válida, significa que essas taxas vão gerar o mesmo montante. E se elas geram o mesmo montante, elas são consideradas taxas equivalentes. Então, igualando essas duas equações aqui, eu tenho a expressão, né? Capital, que multiplica 1 mais a taxa mensal elevada a 12, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa anual elevada a 1. Simplificando o valor presente, eu tenho aqui essa expressão que descreve a equivalência entre taxa anual e taxa mensal. Então, eu posso utilizar essa relação para determinar, por exemplo, a taxa anual se eu tenho a mensal, ou a taxa mensal se eu tenho anual. Aqui eu posso usar o raciocínio, né? Dentro de um ano eu tenho 12 meses. Então, olha, eu posso utilizar essa mesma relação aqui para fazer a relação de equivalência com outras taxas. Vejam bem, dentro de um ano tenho 12 meses, então nós vimos essa igualdade aqui. Mas dentro de um ano eu tenho 360 dias, que significa que eu estou considerando a taxa diária. Mas dentro de um ano eu tenho 2 semestres, então a taxa semestral 1 mais a taxa semestral ao quadrado é igual a 1 mais a taxa diária elevada a 360, que é igual a 1 mais a taxa anual, que é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12, que é igual a 1 mais a taxa trimestral aqui elevada a 4. Então eu posso utilizar essas relações aqui para determinar taxas que sejam equivalentes. Se eu tenho a taxa anual e preciso achar uma taxa que seja mensal equivalente a essa, utilizo essas duas relações. Se eu tenho uma taxa semestral e preciso determinar a taxa mensal, eu posso utilizar essa relação do mês com o semestre, igualar as duas e determinar o valor da taxa ao qual eu estou buscando. Então, essa fórmula é útil para determinar esse tipo de equivalência.